Olá, eu sou a Pointas Vandonem. Olá, eu sou a Sandra Tomás. Bem-vindos ao programa Bem Viver. O nosso tema de hoje é sobre a sexualidade. E a nossa querida convidada em estúdio é a Edi Sexy, a nossa querida cantora, promotora de eventos, colega do programa Na Capa e também professora de sexualidade. Olá, Sandra. Olá, Puentes. Olá, Edi. Como está? Está tudo bem? Adorei o vosso programa, está ótimo. Principalmente esse cenário, super adoro. Obrigada, querida. Então, de acordo com o tema de hoje, nós gostaríamos de fazer algumas perguntas sobre o que é a sexualidade. Qual é a diferença entre sexualidade e sexo? Para esclarecer os nossos queridos espectadores lá em casa. Bem, no meu ponto de vista, sem ter de investigar nada, eu costumo dizer que sexualidade tem a ver com o meu posicionamento dentro da sociedade, né? Homem, mulher, gay, bissexual, transexual, tudo isso. Agora, sexo tem mais a ver com órgãos genitais. É isso. Então quer dizer que hoje em dia uma pessoa, portanto a sexualidade de uma pessoa define-se como pelo seu género. Eu sou homossexual, eu sou bissexual, eu sou heterossexual. Isso é a sexualidade. É a maneira como tu te apresentas para a sociedade. Exatamente, Sandra. Muito esclarecida. Sabes que era uma dúvida existencial que eu tinha. Há muitas dúvidas. Na verdade, eu tenho dito sempre isso. Muitos dos preconceitos só surgem por falta de conhecimento. Então, algumas pessoas ainda insistem em estar sempre na mesma tecla, que tem a ver com preconceito por falta de conhecimento. E tu sentes esse preconceito ainda nos dias de hoje? Olha, já não. A partir do momento que eu senti os meus pés bem firmes, eu já não sinto preconceito. Eu já sofri preconceito lá atrás, obviamente, quando eu comecei a sair mais pelo mundo, porque eu digo sempre que ninguém se descobre ser gay. As pessoas nascem gays e só depois é que começam a dar a cara ao mundo. Ed, tira-nos aqui uma dúvida. Eu já ouvi falar sobre bissexual, gay ativo, gay passivo e as pessoas complicam-se um pouco. Gostaria de entender mais ou menos qual é a diferença de um e outro e quais são os tipos. Existem gays ativos, que são todos os homens que dentro do relacionamento com um gay ou com a pessoa do mesmo sexo faz o papel de homem. Existe o gay passivo, que dentro do relacionamento com um gay faz o papel então da mulher. Eu faço esse papel. E existe o gay versátil também, que faz os dois papéis. E existe o bissexual, que é aquele indivíduo que se envolve com pessoas de sexos diferentes e de sexos iguais. E agora vamos lançar aqui uma pergunta bem quente. Adoro. Quando é quente eu adoro. Superamos. Bissexualidade. E se calhar quem não está a ouvir lá em casa vai dizer: não, essa apresentadora, ela é louca. 80%, eu considero 80% da população, isto há estudos que comprovam, é bissexual. Verdade ou mentira? Verdade e mais um pouquinho. Costumo sempre dizer isso. Eu acho que para mim é toda a população. Mas entre toda e 80, ainda concordo consigo que seja 80%. Vejamos, as pessoas colocam na sua cabeça que homem tem de ficar com mulher, que o azul é para homens e rosa é para mulher. Mas há aqueles casos de homens, vamos supor, vamos dizer, homens aventureiros que saem para a noite, eles vão porque querem encontrar uma moça bonita e tudo mais. Ele vai e encontra um transexual, sem ele saber. Ele envolve-se com um transexual. E só no dia seguinte é que ele fica a saber que envolveu-se com um transexual. Mas rolou. Aconteceu aí alguma coisa. Mas só aconteceu porque na cabeça dele tinha que era uma mulher que estava aí. De qualquer modo, ele percebeu que o corpo, apesar de ser um corpo com uma estrutura feminina. O órgão continuava a ser um órgão masculino. E mesmo assim ele teve prazer naquele ato. Exatamente. Portanto, é bissexual. Isto não quer dizer que ele, a partir de hoje, eu sou gay porque tive uma experiência homossexual. Eu sou bissexual porque eu continuo a preferir mulheres em relação a uma relação com homens, mas eu também sou capaz de ter relação com um homem. No meu ponto de vista, eu acho que a partir do momento que funciona, que o homem sente prazer, que ele sente desejo, eu considero esse indivíduo bissexual, a toda hora, a todos os dias. Algumas pessoas fogem disso porque acham que ser bissexual
essa é a bichona, como dizem aí. Mas não tem nada a ver. Ser bissexual é só pelo facto de tu gostares das pessoas de sexo igual e sexos diferentes. E isso é uma normalidade. Só que as pessoas têm muito tabus em falar sobre bissexualidade. Eddie, lá professora, lá mestra dos mestres. It's me. Minha querida, diz-me uma coisa. Tu que tens as tuas aulas e tens dado aulas, são virtuais, correto? Exatamente. Presenciais também. Presenciais também. Normalmente as mulheres gostam mais de participar em grupo ou gostam de estar mais isoladas contigo? Varia muito. Há aquelas mulheres que sentem um pouquinho de receio porque hoje não se confia muito nas pessoas, então não sabemos quem é a pessoa que vai estar na aula, então ela não quer exprimir o seu problema aí. Vamos ver, eu e a Sandra dividimos o mesmo homem. E eu estou lá na aula e quero exprimir uma situação, mas a Sandra sabe que nós temos o mesmo parceiro. Então fica um pouquinho desconfortável. A maior parte delas estão a preferir online, que é uma videochamada entre mim e a aluna. E fica isolado. Exatamente. E agora, qual é a pergunta mais frequente que as mulheres se colocam? Porque elas, quando se dirigem a ti, elas vão, é como um pedido de ajuda, é um socorro, não é? Exatamente. O meu casamento está a desmoronar, Exatamente. o sexo não está bom, as coisas não estão a funcionar como casal. O que é que elas te pedem? Elas vão que é para aprender sobre sexo, mas elas acabam desabafando vários problemas, Sandra. Então, já não é só a Edisex, lá professora, né? Já é Edisex psicóloga também, a Edisex amiga. Algumas mulheres esquecem um pouquinho dentro do relacionamento de apimentar a sua relação. As mulheres não podem só esperar que o homem vá levá-la a um quarto do hotel com flores e champanhe. As mulheres podem dar essa iniciativa. Existem algumas mulheres que depois de fazerem cama, depois de arrumarem as crianças, fritou o frango, vai dormir a cheirar gordura. Então isso é horrível. Há que dar aquele outro realce dentro do relacionamento. Há que estar sempre plena, maravilhosa. Então elas às vezes vão à busca de ajuda nesse sentido. E eu passo isso para elas. E quando elas começam a fazer, depois elas dão um feedback. Está a correr tudo muito bem. Mas o ponto principal é como ter o sexo anal. Edissex, já ouvi falar sobre a garganta profunda, mas não sei o que é. Gostaria que tu me explicasse já. Olha, garganta profunda e garganta funda são coisas que nós temos ensinado muito nas aulas. Garganta funda é quando o pênis já está na boca da mulher. E a garganta profunda é quando o pênis chega até a garganta, mais ou menos até esse nível. Consegue descer mais, se a pessoa tiver coragem e também técnicas, né? Existe treinamento para isso? Existe, nós estamos a ensinar isso nas aulas também. A maior parte das mulheres dizem que não conseguem. Porque engasgam, muitas mulheres engasgam, tem a coisa de fazer aquilo do... Mas nós, com as aulas, ensinamos a não fazer. As mulheres às vezes têm nojinho de ter sexo oral e nós estamos a ensinar a quebrar também este tabu. E como é que é feito esse treinamento? São nas aulas. Diz-me uma coisa que eu acho que já ouvi muitas das vezes. Tenho nojo do cheiro do esperma do meu companheiro. Isto também é um tabu. Muito. Acontece muito. Está acontecendo muito com as nossas alunas. Também é um tabu que tem mesmo de ultrapassar. Não se pode ter nojinho no sexo. No ato sexual não se pode. Então, se a mulher... Porque assim, às vezes a mulher é um pouquinho egoísta no ato sexual. Porque está lá o homem a ter sexo oral com ela. Quando ela está a se vir, ela jamais quer que o homem tire a cara daí. Ela quer que o homem continue aí. Mas quando é o homem a fazer a mesma coisa, ela fica com nojinho. E depois, então, aquela coisinha um pouquinho egoísta. Mas é uma coisa que também se consegue excluir. Se consegue quebrar esse tabu também com treinamentos. Achas que hoje em dia ainda há o tabu da conversa familiar com os adolescentes de dar aquele pré-ensinamento do que é o sexo? Eu acho que 70%, 80% das casas em Angola existe esse preconceito. Eu penso que sim, e eu vejo muita comparação que existe, porque eu não sou a favor da educação sexual numa tenra idade. Por exemplo, Sim, podemos claro. pegar no caso do Brasil, que eu acho descabido introduzirem a educação sexual tão cedo a crianças. Eu não permitiria ao meu filho isso. Mas no caso, por exemplo, de Portugal, que é uma coisa que é abordada a partir dos 13, 14 anos, portanto, e os nossos pais, as nossas mães, neste caso, explicam-nos quando é que uma mulher se torna efetivamente mulher, a primeira menstruação,
como é que vai ser a primeira vez que tiver o ato sexual, o uso do preservativo, das doenças sexualmente transmissíveis. Eu acho que isto é importante até para um controle da natalidade, não é? Exatamente. Evita-se muitas coisas, desde as doenças sexualmente transmissíveis, gravidez indesejável também, e outras coisas mais. O que acontece? De um tempo para cá, não só em África, né? Alguns pais andaram a envolver-se com filhas, alguns padrastos, a mesma coisa. Então acho que daí esse tabu começou a aumentar mais ainda, porque o pai não fala de sexo com a filha, a mãe não fala de sexo com o filho. Então acho que essa coisa de envolvimento entre parentes também tem muito a ver com esse tabu. Isso pode-se dizer que é cultural? Eu, Ou ocorre também por outras eu partes acho, do mundo? eu acho que em outras partes do mundo também. Todas as partes do mundo existe isso. Eu tenho ouvido bastantes relatos de outros países em que se tem cada vez mais, porque os mídias trazem estes assuntos à tona. Isso é bom para nós sabermos a realidade em que nós estamos a viver. Exatamente. E também para tomarmos conta das nossas crianças, porque houve uma altura, não é? Vou deixar com o bebê com o tio, ou com a tia, ou a menina com o tio, ou com a tia, e acabamos por ver que acaba por ter o seu perigo, não é? As suas Exatamente. consequências. Exatamente. Tenho uma pergunta para te fazer, e eu já ouvi isto da boca de várias jovens cá, relativamente ao uso de outros métodos anticontraceptivos sem ser o preservativo. Porquê é que não usa uma pílula mensal? Porquê é que não usa um dispositivo? E as meninas viram-se e disseram assim, não uso porque me disseram que eu posso ficar infértil. Portanto, este é um tema que também é abordado, Eddie, nas tuas aulas. Tu falas com os jovens para se precaverem, para tomarem algumas medidas também para controlarem a natalidade? Sim. Não só isso e outras coisas também. É importante. A mulher é muito sensível. É mais sensível do que o homem. Existe muito tipo de infecção. Então eu estou sempre a pedir às minhas alunas para se cuidarem, mesmo no ato do sexo anal. Há mulheres que acham que sexo anal é só chegou e fez. Não. Há uma preparação para isso. Há de se fazer uma preparação para ter o sexo anal por causa das bactérias, depois de se fazer essa preparação, porque há aqueles momentos que o homem está a fazer sexo anal depois quer colocar diretamente para a vagina. Então, tem de ser uma preparação para não correr esse risco. Porque há muita transmissão de bactérias da boca para o ânus, por exemplo, para a vagina, não é? Exatamente. Eu tive o caso de uma amiga que teve uma infecção urinária e quando foi à ginecologista ela disse-lhe, mas diga-me o que é que você fez? E ela, sem pudor nenhum, contou os passos todos. Nesse dia eles tinham tido relações anais e realmente houve ali uma passagem várias vezes. Do ânus para a vagina, da vagina para o ânus e do ânus para a vagina novamente. Quando digo sexo foi não deve a passagem ter... das bactérias. Exatamente, Sandra. Quando eu digo que não deve ter o nojinho no sexo, eu estou a dizer, no outro sentido da palavra, que tem de ter uma higiene ótima, uma higiene impecável, para não se ter o dito nojinho. Porque, obviamente, se tu não te vês bem, eu vou ter nojo de fazer sexo. Claro. Então, tem de ter uma higiene ótima, antes, perfeita, para poder ter o sexo, então, sem nojo. Mas isso também acontece em relação aos nossos bebês na limpeza, né, do sexo, por exemplo, na limpeza das meninas. Tem que haver aí um preparo em relação à limpeza que começa de cima para baixo, que é para não haver a contaminação do ânus para a vagina. Para a vagina, exatamente. Então, Esse é o exemplo mais prático. Até vou levar isso para dar nas aulas. Exatamente. Existe algum produto que tu consideres mais adequado ou mais gentil e que tu costumes recomendar às mulheres, ou alguma dica que tu queiras deixar lá para casa? Olha, para as mulheres, eu aconselho sempre as mulheres andarem sempre com toalhitas, é muito importante. Toalhitas safa muito, a todas as horas, depois do sexo, antes do sexo, é importante usar. Isso no caso, se não tivermos, por exemplo, no nosso espaço, né? Na nossa casa. Exatamente, isso é se tivermos, né? Se não tiver, aconselho a comprar toalhitas, por favor, né? Que é mesmo importante. Higiene é uma coisa que é muito importante. E se não tiver, não funciona, não rola, não acontece. E para fechar, uma pergunta que tu sempre fazes nos teus lives. Please. Já fizeste sexo no banco de trás? Já perdi a conta. Uma vez fui apanhada até pela polícia, mas já perdi a conta. É ótimo, superamos. Superamos e fizeste? Sim, várias vezes. Posso fechar com uma última?
Já tiveste alguma mulher a dizer: Eddie, os teus conselhos salvaram o meu casamento? Ai, graças a Deus, várias Isso é mulheres. ótimo. Recebo quase sempre, depois das aulas, depois de uns 3, 4 dias, mensagens a caírem que correu muito bem, que a casa ficou mais leve, que as coisas estão a correr bem melhor. E eu tenho dito sempre isso, eu sou ótima para dar esses conselhos, mas para mim não tem resultado muito entre aspas, mas para mim não resulta assim a 100%. Dizem sempre isso, é fixe dar conselhos, mas quando os conselhos são para nós, eles simplesmente desaparecem. E como é que te sentes com esses elogios, com essas... Ai, muito bem, muito bem. É uma satisfação ótima para mim. Eu posso dizer que eu já me sinto 70% hoje realizada, depois que eu comecei a fazer as aulas sobre sexo, porque é um alívio saber que eu estou ajudando um lar, uma família. Fazer o bem, não é? E às vezes também posso estar a destruir, porque eu nunca sei quem eu estou a receber para ensinar. Às vezes eu estou a receber amante, eu estou a receber não sei quem, então... Mas me sinto bem, me sinto feliz mesmo. Eddie, foi realmente uma Ai, já! uma maravilha. Foi um prazer ter-te aqui connosco. O tempo obrigada. voa na tua companhia. Obrigada. Eu espero que a gente possamos receber aqui muitas mais vezes para abordarmos outros temas Obrigada. picantes como tu gostas. Adoro. Muito obrigada. Obrigada a eu, Sandra. Obrigada a Puentes. Mais uma vez, parabéns pelo programa. Obrigada. Eu amei ter o Eddie aqui. Muito bom. Não foi? Foi Conversa muito bom. maravilhosa. E eu acho que é este tipo de conversas que se devem ter de uma forma, como é que é, cordial, educada, saudável, sem tabus, não ferimos aqui susceptibilidades, e eu acho que as mulheres lá em casa que estavam curiosas agora já não estão tanto. De qualquer modo, fica a dica, sigam o Eddie no programa Na Capa ou entrem em contacto para ter uma aulazinha. Puentes, temos mais uma surpresa hoje. Na nossa rubrica, hoje temos o tema oftalmologia, afecções oculares à conjuntivite. É verdade. Tivemos a conversa com a doutora Flávia Albuquerque. Vamos dar uma vista de olhos na nossa VT. Bom dia. Conforme prometido, estamos aqui agora, neste momento, com a doutora Flávia Albuquerque, a nossa especialista em doenças do foro oftalmológico. Estamos no Moal da Lara. Como podem ver, é cumprida uma distância de segurança de 1 metro e a doutora Flávia está completamente equipada e protegida. É assim que no Moal da Lara se iniciam as consultas, dia após dia, durante este período de isolamento social. Doutora, obrigada por me ter recebido. É um prazer estar consigo. Doutora, hoje estamos aqui para aprender um bocadinho sobre conjuntivite. O que é, como é que se propaga e quais são as medidas e os cuidados que devemos ter, tanto nós adultos como as nossas crianças. Então, a conjuntivite. A conjuntivite é a inflamação da conjuntiva. O que é a conjuntiva? É a película mais externa do olho que fica dentro das pálpebras, que cobre a parte branca que a gente visualiza do olho, que é chamada de esclera. E então, nós estamos perante uma conjuntivite. A primeira reação que o paciente tem pode ser um pequeno lacrimejo, pode ser um ardor no olho, pode ter uma sensação de areia e geralmente refere o olho vermelho. Porquê? Porque esta conjuntiva, ao estar inflamada, ela é bastante irrigada e os seus pequenos vasos aumentam o tamanho, traduzindo então o olho vermelho. Com relação aos cuidados, estes cuidados, a partir do momento que o paciente começa a ter essa sintomatologia, convém ser avaliado para definir que tipo de conjuntivite tem. Porque a conjuntivite pode-se classificar numa conjuntivite, pode ser uma viral, pode ser uma bacteriana, pode ser uma conjuntivite alérgica, pode ser uma conjuntivite tóxica, e então a observação médica vai definir que tipo de conjuntivite é. Normalmente a conjuntivite viral precisamos de ter mais cuidados porque tem uma transmissão direta e o contacto com outro indivíduo facilita a transmissão. O tocar no olho ou saudar o indivíduo que tocou no seu olho e não lavou as mãos, ou dar um beijinho no rosto da outra pessoa que tem essa conjuntivite. Doutora, peço desculpa interromper. O uso de objetos pessoais, portanto, uns óculos de sol, um telefone de uma pessoa que tenha conjuntivite viral, pode fazer com que eu também apanhe? Se a Sandra usar os óculos do indivíduo que tem uma conjuntivite viral, que até põe os óculos de sol na sua cara, tem lacrimejo, é óbvio que quando a Sandra for usar estes óculos que não foram lavados nem desinfetados, tem a probabilidade que tenha um contato direto com os seus olhos.
O telemóvel, o indivíduo limpa a sua lágrima com a mão. Não lava a mão, toca no visor. Se a Sandra tocar neste visor, é óbvio que é um meio de transmissão. Doutora, pode-me indicar ou pode-nos explicar qual será o tipo de conjuntivite mais comum nas crianças? Nós ouvimos falar tanto da conjuntivite nas escolas, do contágio tão rápido, daquela comichão que os meninos sentem nos olhos, depois começam a ficar com os olhos muito babosos. A conjuntivite mais frequente nas crianças geralmente é a conjuntivite viral e também a conjuntivite alérgica. Por quê? Porque se a criança tiver uma sensibilidade alérgica, uma alergia sistêmica já, ou seja, a nível do organismo, já tem uma sensibilidade a um agente, que pode ser o pólen, pode ser o tipo de tecido que usa na roupa, pode ser algum alimento, e então, tendo esta sensibilidade a nível orgânico, claro que o olho também irá ressentir, pelos episódios de repetição, este olho também sofre, claro, as consequências dessa conjuntivite alérgica. No caso da conjuntivite viral, ou a forma de contaminação é pior, porque é pelo contacto direto. Alérgica, o outro menino só terá se tiver a mesma sensibilidade e no caso de ser uma conjuntivite tóxica, por exemplo. Se os dois estiverem expostos ao mesmo agente, ao mesmo veneno, claro que terão a mesma reação alérgica. Um pode ser mais exacerbada e a outra pode ter uma reação mínima, mas vai reacionar porque foram expostos ao mesmo agente que é tóxico. No caso da alérgica, é mais difícil, a não ser que os dois tenham uma base alérgica. No caso da viral, é mais frequente, por quê? Porque, infelizmente, o vírus está no nosso ambiente e qualquer desequilíbrio que a gente tem, tanto é que é uma patologia que é autolimitada e as pessoas apresentam os sintomas quando têm algum desequilíbrio ou quando são expostas. Porque, por exemplo, nós estamos todos os dias a ver os pacientes, mas temos certos cuidados e não temos conjuntivite. Não porque sejamos melhor que os pacientes, mas pelas medidas de higiene que a gente tem, os cuidados, e tratamos de que manter o nosso estado imunitário bem para nós estarmos em desequilíbrio e não corrermos o risco de, no caso de haver uma exposição, apanharmos a infecção. E é verdade que há pouco tempo tivemos aqui no país, aqui em Angola, um grande surto de conjuntivite viral. Coincidiu com a altura do coronavírus, portanto o SARS-CoV-19, e os médicos diziam que estávamos perante um coronavírus. Mas o incrível é que os médicos estavam sanos, portanto nunca houve nenhum médico, pelo menos daqueles que nós conhecemos e convivemos diariamente, que tenha sido contaminado. Portanto, isto tem tudo a ver com os cuidados preventivos que os próprios médicos já adotam. Doutora, diga-me, o que é que lá em casa, uma mãe, eu falo por mim, tenho uma criança de 3 anos em casa e nós às vezes deparamos-nos com algumas situações e pensamos, se calhar não vou já levar para o médico, deixa-me ver como é que ele vai reagir em casa. O que é que a doutora aconselha aos pais que identifiquem estes sintomas nas crianças, portanto, como a doutora já referiu, o ardor, o lacrimejar, o olho vermelho, a comichão, o que é que os pais lá em casa podem fazer como primeira linha de prevenção? Na primeira linha de tratamento, tratar de buscar a causa. Isso é importantíssimo. Ver, porque geralmente as crianças, se começam com uma conjuntivite, geralmente têm um quadro gripal associado, ou têm uma dorzinha de garganta, uma faringite, uma amigdalite. Geralmente estes quadros estão sempre combinados e então há uma fonte de contaminação próxima. Se for por exposição, a mãe vai estar atenta se a criança esteve a brincar, esteve em contato com a areia, esteve em contato com uma outra criança. Então, logo no primeiro momento, manter o olho limpo é importantíssimo. O lugar onde a criança dorme, temos que ter o cuidado de mudar este lençol ou pôr uma fraldazinha no lugar onde ele dorme com a cabeça, que é mudada, lavada todos os dias. Ter o cuidado, a toalha que a gente limpa depois do banho, evitar limpar a cara, pelo menos para evitarmos a propagação. Tratar que a criança lave as mãos e conversar com ela para que não ponha as mãos nos olhos. Se sentir que tem alguma comichão, pedir à mãe que lhe lave os olhos. E tratar de identificar, porque nós conseguimos diferenciar, por exemplo, uma conjuntivite viral de uma bacteriana, e penso que isto as mães também podem verificar, por exemplo, a cor da secreção, que vai ser a ramela.
Vamos ver se ela está branca, se está transparente, se ela estiver amarela, o excesso, porque a criança na viral, por exemplo, tem mais lacrimejo, tem mais sensação de areia e como tal a secreção não se nota muito. Já a bacteriana, nós temos uma secreção espessa, amarela, E o amarelo é um sintoma, é sinónimo... É um sinal de que estamos presentes perante uma conjuntivite bacteriana. A higienização, esta lavagem do olho deverá ser feita com soro, com água, doutora? Se for uma água fervida, que esteja fervida, pode ser feita até mesmo com água. Mesmo que não tiver o soro fisiológico, com a água, desde que seja uma água tratada, com um algodãozinho ou com uma gazinha. Em casa mesmo, a mãe pode tirar um bocadinho do gás, passá-la a ferro, porque vai esterilizar, cortar a gás, passar a ferro, dobrar os quadradinhos, molhar e é suficiente para isso. É ótimo, porque há pessoas que não têm realmente possibilidade de adquirir a gás na farmácia. E agora uma dúvida existencial que eu tenho. O olho é limpo de fora para dentro ou de dentro para fora? A opção que preferir, desde que não volte para o sentido contrário. Ok, portanto, é uma passagem... É uma passagem e daquele lado só se vai pegar uma compressa e vai limpar de dentro para fora, vai dobrar a compressa, não vai voltar a limpar do mesmo de fora para dentro na mesma parte da compressa, tem que limpar do outro lado. Relativamente à medicação, o melhor é mesmo procurar... A medicação, isso já é uma opção terapêutica, claro que é diferente de uma mãe que já sabe que tem o seu filho alérgico, que faz uma medicação constante. A mãe já tem o domínio de que se pode pôr o antialérgico, se não pode pôr. As medidas de higiene vai ser para todos os casos, mas ao definir o tipo de tratamento é imprescindível que seja o médico a definir o que é que vai pôr. Porque, por exemplo, eu posso estar perante uma conjuntivite bacteriana que não tem uma afetação a nível da córnea. É uma conjuntivite simples, eu posso pôr um antibiótico simples e não precisamos de usar outros medicamentos. Se já tiver uma afetação da córnea, temos que usar outro tipo de medicamento. No caso da conjuntivite viral, frequentemente afeta a córnea, que é a outra estrutura mais externa do olho, e ao estar a haver infiltração do vírus na córnea, eu preciso de usar outros medicamentos, ou antiviral, ou medriático, e isto é de critério médico. Ok, então ficam lá em casa todos avisados que os primeiros sintomas podem ser tratados com uma simples limpeza, portanto numa fase muito inicial, mas o ideal e o mais adequado será o pai e a mãe procurarem um especialista e levarem a sua criança para ser avaliada, porque só após a avaliação então poderemos decidir qual é a melhor terapêutica a seguir. E definir o tipo de conjuntivite. Tipo de conjuntivite também. Doutora Flávia, muito obrigada pelo seu tempo, a sua explicação foi ótima, foi concisa, espero que possamos estar juntas mais vezes, continuação de um bom dia e boas consultas para si. Obrigada, bom trabalho. Adorei a tua conversa, Sandra. Aprendi muita coisa, os vários tipos de conjuntivite, porque as pessoas pensam que todas a conjuntivite são iguais, né? Há vários tipos de conjuntivite. Exatamente. Nós temos vários tipos de conjuntivite, conforme a doutora Flávia Albuquerque disse. Tem a tóxica, a viral, a alérgica e tem também a bacteriana. E as mais comuns aqui, ainda há pouco tempo houve um surto, são a viral e a alérgica, que podem ser tratadas sempre por meio de um colírio prescrito pelo médico. Portanto, não se esqueça de procurar o seu especialista. E, Puentes, vista dica para fazer a limpeza dos olhos, as dicas fenomenais. Não tem gás? Façam a gás você mesmo em casa. Esteriliza a água, limpa o seu olhinho. Então, já sabes, siga as dicas da doutora Flávia, a nossa oftalmologista. Qualquer situação de emergência, procure o seu oftalmologista e não fique em casa à espera. Não é, Sandra? Com certeza. Em primeiro lugar, sempre procurar o oftalmologista. Mas atenção, os nossos olhos é um órgão vital, conforme a doutora disse, portanto aposte sempre no uso de um bom lubrificante ocular e na limpeza e desinfecção dos seus olhos. Sandra, tudo que é bom chega ao fim, não é? É verdade. Chegamos ao fim de mais uma edição de Bem Viver. E eu gostaria daqui de agradecer ao restaurante Tene, à boutique Vivalda. Eu quero agradecer ao Edson Rodrigues Stylist
à Alessia Cabeleireiros e à Sónia Ferraz Makeup. Subscrevam-se no canal no YouTube Lifestyle em português e sigam-nos no Instagram. E não se esqueçam de bem viver!